Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Fala comigo, o Senhor é bom. Você pode se colocar em pé mais um instante? Eu creio que nós temos motivos para adorá-lo, para exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de começar essa ministração de hoje à noite fazendo algo um pouquinho diferente. Eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. E você vai gastar agora alguns minutinhos clamando ao Senhor pela vida do seu irmão. Uma vez eu aprendi ouvindo uma ministração, não lembro exatamente de quem, mas o pastor falava, olha, você quer tocar o coração de Deus para que Ele se mova, Ele te abençoe, Ele responda às suas orações? Comece a orar pela necessidade do seu irmão. Porque quando você foca suas forças e suas energias no bem do próximo, o Senhor Ele vai estar trabalhando em seu favor. Então eu queria que você agora começasse a orar com quem está do seu lado. Fique à vontade, tome a mão dessa pessoa e você vai levantar um clamor. A palavra diz que a oração de um justo, ela é fiel, ela é poderosa. A oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Então nós estamos aqui justificados pelo sangue do Senhor Jesus e nós vamos clamar. Se você quiser perguntar para a pessoa se ela tem algum motivo de oração, alguma necessidade específica que talvez ela tenha, e você vai levantar um clamor, como um homem do Senhor, como uma mulher de Deus, agora como um jovem do Senhor, e você vai clamar. Vamos orar juntos. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos nesta tarde. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor, nós erguemos neste lugar um trono de louvor ao único digno de receber toda a adoração. Nós adoramos aquele de quem a palavra diz que diante de Ti, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. Aquele que hoje persegue a igreja de Cristo, aquele que hoje maldiz a igreja de Cristo, ou aquele que diz não acreditar em Ti, a Tua palavra diz que ele dobrará os seus joelhos e declarará que Tu és o Senhor. Mas nós estamos aqui reunidos como Teu povo. Estamos aqui como propriedade exclusiva do Senhor. Estamos aqui como reino e sacerdócio, comprados pelo poderoso sangue de Jesus, sangue que foi derramado por cada um de nós, e nós podemos adentrar na Tua presença, Senhor. O véu que já foi rasgado, não há mais separação, não há mais abismo nos separando, porque Jesus nos reconectou. Então nós podemos entrar diante da Tua presença, Pai, onde nós já estamos na verdade, para Te clamar, para Te exaltar, para interceder pela vida, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor. E eu também me coloco numa posição de intercessor agora, clamando por cada casa, por cada família, clamando pela liderança, Senhor, deste ministério. Senhor, eu peço agora que Tu liberes as miríades de anjos, Senhor, os Teus anjos ministradores, que têm respostas, Senhor, que têm curas, que têm bênçãos. Libera os Teus anjos agora, Senhor, da Tua presença, para que eles possam vir trazendo, Senhor, a resposta às nossas orações, a resposta aos nossos clamores. Senhor, nós Te pedimos, toca cada um agora que precisa de uma cura física, cada um que nesse momento está sentindo dores, está sentindo alguma enfermidade, algum mal-estar, seja visitado pela glória de Deus, que o fogo consumidor agora possa te tocar, pois está escrito que Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras somos sarados, e nós recebemos agora a paz que excede todo entendimento.
Recebemos as providências do Senhor, as provisões, o sobrenatural. Senhor, nós não queremos andar no natural, nós queremos viver além do natural, sobrenatural, milagres que ninguém consegue explicar, milagres que a economia, a ciência, a medicina não explicam. Este é o nosso lugar. Senhor, nós clamamos, opera poderosamente neste lugar, nesta noite, a começar em mim, a começar na minha casa, na minha família. Nós abrimos o nosso coração para o teu sobrenatural. Tu és poderoso, tu és. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Santo, 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 tu és santo, Senhor. Declare a santidade do Senhor. Não há outro como tu. Não há, não há, não há. Tu és adorado. Se você tem palavras de louvor e de adoração no teu interior, deixa essas águas fluírem agora, querido. A palavra diz, o Senhor dizendo: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa entender que você não precisa vir algo sobre você. Este algo já está dentro de você. Apenas manifeste, apenas deixe fluir. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, vem, Senhor, te adoramos, Rei da eternidade, tu és amado da minha alma. Todas as minhas fontes estão em ti somente. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado, Senhor. Te amamos. Declare a tua adoração a Ele. Deixa brotar um cântico novo dos seus lábios. Santo, santo, adorado e exaltado, digno de honra e de glória, de louvor e majestade. Você pode declarar que Ele é santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Declare isso, porque ao declarar a santidade do Senhor, você se sintoniza com aquilo que está sendo declarado agora mesmo na eternidade, nos céus. Santo, 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 Rei de majestade. Tu és santo, Senhor. Isso, vamos declarar. Se esse é o teu desejo, cante isso a Ele. Este é o meu desejo, Senhor.
Vamos pedir a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Peça mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A igreja peça mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Não existe lugar melhor do que na tua presença, Abba. Glória, Senhor. Oh, mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É aí que eu me satisfaço, é na tua presença, Senhor. Vamos Provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua Queremos provar, glória Senhor. e bondade. Vamos provar o quão real é tua Vamos à tua presença, presença. Senhor. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Desfrute da presença, querido. O desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Toma nossa mente. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor que a se comparar. Se você pode, feche seus olhos por um instante, só desfrute da presença. A tua presença. Fala para Ele o quanto você ama a presença dEle. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha
vergonha desfaz. Tua presença eu provei e vi Quem já provou mais doce amor dessa presença maravilhosa? que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito. Amamos a tua presença, Senhor. Para onde mais poderíamos ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde mais poderíamos ir se quando estamos na tua presença 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos se estamos na tua presença, Senhor. Não há lugar melhor. Peça isso a Ele. Coração, teu amor é tão mais doce Do que tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração. Leva-me pra mais perto. leva-me mais profundo. Eu Quero conhecer teu coração, teu amor. teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Nesse ambiente de adoração, de reverência ao Senhor, você pode se assentar, por favor, tenha liberdade, mas não saia desse ambiente. Aleluia. Glória a Deus, amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Ou pela segunda? Ou pela terceira? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos na segunda reunião de hoje. Ainda tem mais uma, às 7h30. Eu creio que desde de manhã o Senhor já tem ministrado, Ele já tem feito, e não vai ser diferente agora, não vai ser diferente à noite. Mas algo eu tenho aprendido na caminhada com o Senhor, que Ele responde, Ele nos corresponde à medida da nossa busca. À medida que nós criamos a expectativa, não em homens, não em líderes, mas nele, em ouvi-lo, em entender realidades do reino, quando abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque eu estou pronto para ouvir-te falar. Querido, eu não creio que o Senhor vai nos deixar sem uma resposta. Amém? Hoje eu quero ministrar sobre algo que nós temos vivido. E quando nós vivemos, a mensagem se torna ainda mais viva, mais forte. Porque não se trata apenas de um ensino, mas de uma experiência na qual nós temos estado mergulhados. E no começo dessa semana, quando eu comecei a meditar sobre o culto de hoje, e a gente costuma começar a orar: Senhor, o que Tu queres comunicar? Há muita coisa para ser ensinada, mas o que o Senhor quer comunicar à Tua igreja naquele horário em específico? E o Senhor me levou a refletir sobre Salmos. E hoje, o meu xará, quando abre a ministração, Ricardo, ele já vai logo não com um, mas com 2 salmos. Eu falei: opa, estamos no caminho certo. Amém?
Querido, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de fases e estações. E toda estação, ela é um ciclo. E a semelhança das estações do ano, a nossa vida vai ter as suas determinadas características também. Quando nós olhamos para o ano, para os 12 meses do ano, não é primavera o ano inteiro. É tão bonito, né? Agora está começando a primavera, os ipês florescendo. A gente passa a ver aquele ipê amarelo ou de alguma outra cor, tira uma foto, registra. A beleza que está brotando novamente na natureza. Mas a nossa vida, ela não é primavera o ano todo. Porque depois da primavera vem o verão. Só que a nossa vida, ela também não é verão o ano todo, porque depois vem o outono. Aquele momento que as folhas começam a cair e você já começa, parece que sentir que alguma coisa está acontecendo, mas a nossa vida não é outono o ano todo. E depois vem o inverno. E talvez o inverno na nossa vida seja uma das fases mais difíceis de passar. Porque no inverno, aquela árvore que estava frutífera, que estava florida, ela é apenas galho. Não tem mais flor, não tem mais folha, a beleza se foi. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e identificamos que estamos vivendo um inverno. Só que também, como as outras estações não duram o ano todo, o inverno também não dura o ano todo. E novamente o ciclo se inicia. E quando eu penso nas estações da nossa vida, o livro da Bíblia que eu mais gosto de ler para compreender essas mudanças, essas estações, é o livro de Salmos. Primeiramente porque os salmos como um todo, eles não foram escritos por apenas uma pessoa. Quando pensamos em salmos, geralmente atribuímos a Davi, que tem a maioria dos salmos, mas nós temos vários outros escritores. O autor é o mesmo, Espírito Santo, mas os escritores, nós vamos ter Asaf, vamos ter a família de Corá, nós vamos ter até um salmo de Moisés, número 90, se você nunca leu, leia. Moisés, o libertador do Egito, escreveu um salmo, salmo de número 90. E é tão interessante que quando nós olhamos para o livro de Salmos, os 150 salmos que estão ali compilados, você vai conseguir perceber essas estações, essas mudanças. Existem salmos de alegria, como por exemplo, Salmo 96 é um salmo de alegria. E é tão bom, né, quando nós estamos vivendo um momento de alegria. Quantos aqui gostam de se alegrar? Todos nós. Mas se você continua passando pelos salmos, você vai encontrar um salmo de tristeza. Por exemplo, o Salmo 42 é um salmo de tristeza. O salmista está triste com as circunstâncias. Quantos gostam de passar pela tristeza? Mas é uma estação que faz parte. Quando você vai para o Salmo 46, como já foi mencionado aqui hoje, é um salmo de esperança. E quão maravilhoso é quando nós estamos passando por um momento de tristeza, de angústia, de desesperança. E de repente você abre a palavra de Deus e vem, seja um salmo ou algum outro texto, e aquela palavra ela traz vida para o seu interior. Você é vivificado pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Existe salmo falando de inveja. De inveja. Asaf, salmo de número 73. Ele fala: olha, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, porque eu olhei para a prosperidade do ímpio. Asaf estava com inveja. E aí ele continua dizendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele fala: até que eu entrei no santuário do Senhor. Ou seja, é a presença de Deus que muda tudo, querido. Até que ele entrou na presença de Deus e ele viu o fim que estava destinado àquelas pessoas. Existe salmo de quebrantamento. Davi, no Salmo 51,
extremamente quebrantado, depois de haver pecado, de ter sido corrigido pelo Senhor, depois do profeta Natan ter lhe entregue aquela palavra, nós vemos um homem quebrantado. Existe salmo de confiança, Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E tantos outros salmos que quando você vai lendo, você vai entendendo. Existe salmo em que o salmista está nervoso, ele está com raiva. Existe salmo em que o salmista está amargurado. Existem salmos de júbilo. E o que eu aprendo olhando para este livro, o livro precioso de Salmos? De que a nossa vida, ela é feita de fases e estações. Nada dura para sempre. Tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Então, querido, talvez você que entrou aqui hoje num momento de dificuldade, num momento de dor e de tristeza, talvez você estava aqui na frente dançando, ou aqui ministrando e cantando, ou aí no seu lugar, ou o Xande na mesa do som, ou eu aqui em cima ministrando. Talvez estejamos fazendo isso com uma dor dentro de nós, que talvez só o Senhor conheça. Eu quero te dizer que essa fase vai passar. Esse momento difícil vai mudar. Quantos creem? Então abra a sua Bíblia, abra as Escrituras no Salmo de número 84. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Salmo de número 84. A partir do versículo 1, pode projetar aí para a gente, por favor. O salmista, este é um salmo da família dos coraitas, e ele começa dizendo: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Você pode ler esse versículo comigo? Fala assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Queridos, o salmista começa dizendo algo que tem que ser uma verdade dentro de nós. A presença do Senhor é prazerosa. Eu creio que a grande maioria de nós aqui já esteve fora do caminho do Senhor. Não precisa levantar a mão. Porque a palavra diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. A palavra diz que Ele nos resgatou de um lamaçal de pecado e de um charco de lodo. Coisa boa que não era. E ainda aquele que não tenha se aventurado nesses lugares de sujeira, talvez ele tenha se desviado dentro do seu coração, tendo crescido na igreja e estando na presença o tempo todo. Talvez tenha havido momentos de dúvida, momentos de incredulidade. Em algum momento em que o coração se desviou da presença do Senhor. Mas uma certeza nós podemos ter, a certeza de que o lugar da habitação do Senhor é agradável. Querido, entenda, hoje você está no melhor lugar que você poderia estar. Na presença do Senhor. E quando eu falo da presença, eu não estou falando apenas do templo. Da presença. A presença que te acompanha por onde você vai. A presença que está conosco quando o nosso carro não está pegando, não é, meu vizinho? A presença. A presença que não nos deixa nos momentos de lágrima, nos momentos em que a gente se vê desesperado e a gente pede ajuda e a gente chama o casal de irmãos, de amigos para estar conosco, chorando, clamando, e a presença vem. Não existe lugar melhor do que a habitação do Senhor. O segundo verso, na verdade, né? Salmo é composto por versos. O salmista continua dizendo: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Querido, eu te faço uma pergunta. A sua alma tem anelado, tem desejado pela presença do Senhor? Porque muitas vezes ela não vai desejar a presença do Senhor.
Nós precisamos entender que quando o Senhor Ele forma o homem, Ele nos faz um ser tricotômico. O que é isso? Nós somos formados de 3 partes, teologicamente falando. Nós somos um espírito que habita no corpo e possui uma alma. Entenda. Quando o Senhor, a partir do livro de Gênesis, nós temos esse relato, que Ele começa a criar todas as coisas, a palavra vai dizer que Deus, Ele cria todas as coisas pela sua palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Que haja os mares, que haja a terra, que haja os luminares, que haja as plantas. Deus falava e acontecia, Deus falava e existia. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer que ele não cria o homem como ele criou as outras coisas. O homem, ele forma do pó da terra. Entenda, querido, para Deus criar as outras coisas, ele nem se deu ao trabalho, ele apenas falou, haja e houve. Agora na formação do homem, a trindade ali reunida e o Senhor, ele vai dizer, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o versículo 6 vai dizer que brotava água da terra, ainda não chovia, brotava água da terra. Então, ou seja, se você tem a terra e você tem a água, você forma o barro. E o Senhor, Ele começa a formar o homem com suas próprias mãos. Só que depois que Ele forma o homem não passa de um boneco sem vida. Um boneco de barro. E nesse momento nós vamos ter o registro do primeiro avivamento da história. Primeiro avivamento é quando o próprio Deus, quando o Eterno, Ele olha para aquele boneco de barro que está no chão e Ele sopra nas suas narinas do seu próprio espírito. E o homem se torna um ser vivente, um ser avivado pelo Espírito de Deus. Então você precisa entender que nós somos espírito. O Senhor nos fez um espírito, habitando num corpo, um corpo que hoje ele é perecível. É por isso que Salomão em Eclesiastes 12, ele vai dizer, olha só, o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Então você é um espírito. Por ocasião da morte, o corpo vai voltar para a terra, o espírito volta para aquele que é o dono da vida. Amém? E com relação ao espírito, Jesus vai dizer em Mateus 26, 41, olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então entenda, o nosso espírito, ele provém de Deus, ele procede de Deus. E no momento em que nós fomos reconectados ao Senhor, por meio de Jesus, o nosso espírito está pronto. Porém, esse espírito não é um fantasminha que fica andando por aí. Esse espírito, ele habita em um corpo que precisa ser cuidado, que precisa ser nutrido, que precisa ser alimentado. E esse espírito, ele possui uma alma que precisa se sujeitar a Deus todos os dias. Todos os dias. É por isso que Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai falar da luta contra a carne. E a carne aqui está ligada à alma, contra o espírito, porque o espírito está pronto. Então, querido, a nossa alma, ela precisa se sujeitar ao Senhor. E alma, quando falamos de alma, estamos falando de emoções, de sentimento. Tanto que a palavra de Deus, quando ela menciona coração, ela não está falando do músculo cardíaco. Não. A palavra hebraica para coração é leb. E sabe o que significa esse termo no original? Fala da razão, do intelecto, do ser interior, da mente, da vontade, da inteligência, dos desejos, das emoções e das paixões.
Então isso, querido, todos os dias precisa ser sujeitado ao Senhor. Você não vai ter vontade de orar todo dia. Isso é fato. Você não vai ter vontade de vir à igreja todo dia. Estou mentindo? Ministro de adoração, você vai ter vontade de ministrar louvor todos os dias? Não. Pastores, líderes, diáconos, você vai ter vontade de servir todos os dias? Não. Mas qual é a diferença? O Senhor, Ele nos deu um nível de autoridade em que nós podemos falar com a nossa alma, com o nosso intelecto, com as nossas emoções, para que elas se sujeitem a Deus. E sabe quanto tempo que vai durar esse processo? Todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Todos os dias você vai ter que matar a sua carne. Todos os dias você vai ter que se renunciar. Todos os dias você vai ter que dizer não para alguma coisa, para continuar caminhando na presença do Senhor. Amém? E com relação ao nosso corpo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Então entenda, você se entrega ao Senhor, confessa o Senhor como Senhor e Salvador, você se converte do caminho pecaminoso, pronto, o Espírito está pronto. Aí começa um processo de santificação todos os dias, que vai durar até que Ele volte. E no dia do retorno do Senhor, esse corpo humilhado que hoje sente dor, que hoje sente enfermidades por conta do pecado, ele será trocado por um corpo glorioso semelhante ao do Senhor. Está claro isso? Mas não é sobre isso que eu quero ministrar, eu quero voltar para o Salmo. Isso aqui é só um parêntese. Para você entender o que o salmista estava dizendo, que a alma anela pela presença do Senhor. Então, querido, quando a nossa alma não está anelando, quando a nossa alma não está desejando a presença do Senhor, nós temos que dar uma voz de comando a ela. E nós temos que sujeitá-la à presença do Senhor, amém? Continuando, versículo 3, até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Entenda, querido, até um pássaro, ele tem lugar na presença do Senhor, até um pássaro. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E a minha Bíblia vai dizer que existe uma pausa, ou selá, como algumas Bíblias vão dizer. O que é isso? Os salmos, eles eram cânticos de peregrinação. Enquanto o povo judeu estava andando, eles estavam declarando os salmos. E havia um momento, depois de uma estrofe em que aquilo era falado, que eles pausavam, um momento para reflexão, para entender não apenas no intelecto, mas para fazer descer ao coração, ao entendimento, a verdade. E a palavra está dizendo, como são felizes os que habitam em tua casa. Então, se você não tem vivido a felicidade de estar na presença do Senhor, você precisa pedir que Ele te alinhe com a vontade dEle. Porque a presença do Senhor, ela deve ser prazerosa. Amém? Vamos continuar. Versículo 5, verso 5, vai dizer assim: como são felizes os que encontram em ti a sua força, e os que são peregrinos de coração. Verso 6, ao passarem pelo vale de Baca. E aqui agora eu começo a ministrar. É sobre isso que eu queria falar hoje. O vale de Baca. Quantos já ouviram falar do vale de Baca? Quem já passou pelo vale de Baca? Quem está atravessando o vale de Baca hoje?
creio que alguns de nós estamos. Queridos, vamos entender o que era o Vale de Baca. O Vale de Baca era uma região de Israel pela qual aqueles que vinham do norte, da região norte, para chegar até Sião. Sião é Jerusalém, é a cidade do Senhor. Durante a peregrinação, aqueles que estavam vindo do norte para ir até a presença do Senhor em Sião, eles necessariamente precisavam passar pelo Vale de Baca. Não tinha como pegar um atalho, não existia um caminho alternativo. Então aqueles que saíam das suas casas e estavam caminhando a Sião, e Sião fala da presença de Deus, em algum momento do trajeto, eles precisariam passar pelo Vale de Baca. O que eu aprendo aqui, querido? Que a partir do momento que você caminha, começa a caminhar rumo à presença do Senhor, rumo ao centro da vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, você passa pelo vale. Não tem como fugir. E esse vale, o Vale de Baca, ele tinha um outro nome também. Ele era conhecido como Vale das Lágrimas. Não tinha como chegar em Sião sem passar pelo Vale das Lágrimas. Talvez hoje você esteja no Vale das Lágrimas. E esse vale, além de Vale das Lágrimas, ele ainda tinha um outro nome pelo qual ele era conhecido por aqueles que teriam que atravessá-lo. Sabe qual era o nome? O Vale da Impossibilidade Humana. O Vale da Impossibilidade Humana. Querido, o que eu aprendo aqui? Que existem lugares em que nós vamos passar ao longo da nossa vida, que nós podemos fazer tudo que está dentro do nosso alcance, mas se não for o sobrenatural de Deus, não tem jeito. É o vale da impossibilidade humana. Você pode fazer tudo como manda a cartilha, mas se o Senhor não intervir, se Ele não fizer, você não sai desse vale. Trata-se de um caminho que não poderia ser desviado. Querido, só existe um jeito de você não passar pelo Vale de Baca na sua vida. Sabe qual é? Não amando o Senhor, não desejando a presença do Senhor, não querendo estar no centro da vontade dEle, não servindo, porque a partir do momento que você começa a buscar o Senhor, não se trata mais de um ser, não é uma condição, se você passar pelo vale, não. O texto vai dizer, ao passar pelo vale, ou seja, você vai passar. Você vai passar. E aqui eu não estou proferindo maldição sobre a vida de ninguém, não. São as fases da nossa vida. O vale, ele era atravessado por aqueles que amam o Senhor e tinham um compromisso com Ele, que indo a Sião, iam adorá-lo, adorar o Eterno. Entenda, não é questão de se passar, é quando passar, ao passar. Entenda, o vale, ele fala de um lugar árido, de um lugar de escassez e até mesmo de morte. Querido, um vale, naquela época, muito anterior ao nascimento de Jesus, quando os judeus já estavam peregrinando pela nação de Israel, um vale significa um lugar muito perigoso, porque você não tem comida, você não tem água, você não tem um abrigo, se torna um lugar de uma possível morte. E muitos têm atravessado o Vale de Baca em suas vidas nestes dias. Só para a gente fazer uma enquete aqui. Quantos têm passado por um momento de extrema dificuldade na sua vida, em qualquer área que seja? Levanta a mão. Seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nos sonhos, nos projetos, no ministério. Eu creio que a grande maioria de nós está passando por algum vale.
Mas existe uma característica muito interessante do Vale de Baca, do tão temido Vale de Baca. Existe uma característica que eu quero compartilhar com você. Esse vale, ele era também chamado de o lugar das balsameiras. O mesmo lugar que era um lugar de morte, só existia um tipo de árvore que dava naquele lugar, a balsameira. E as balsameiras, também chamadas de amoreiras, são árvores que choram, porque elas produzem uma resina de cheiro agradável. Então, ou seja, enquanto aquele peregrino que estava caminhando rumo a Sião, passando por aquele lugar árido, sem água, sem comida, sem um lugar para se abrigar, no meio daquele lugar árido, ele começava a sentir um aroma agradável de bálsamo. Daquelas árvores que choram para que esse bálsamo possa descer. O bálsamo, palavra que figurativamente significa conforto, alívio. Esta é a razão pelo qual o vale ao norte de Enom recebeu o nome de Baca, ou seja, é o vale das árvores que choram. Querido, o que é que eu aprendo aqui? Que ainda no momento mais difícil das nossas vidas, nós podemos ter um encontro com a presença do Senhor. Nós podemos ser confortados pelo aroma agradável da presença do Senhor. Amém? Quantos creem? Quantos creem? Então talvez algum de nós estejamos passando por esse vale, e agora eu quero fazer uma pergunta: qual é o segredo então para passar pelo vale de Baca e chegar a Sião com vida? O que eles faziam? Quando eles chegavam naquele lugar que não tinha fonte, não tinha água, não tinha suprimento, era hora de pegar as ferramentas e começar a cavar. No meio do deserto, no meio daquele lugar árido. Para quê? Para que do interior da terra pudesse começar a brotar águas. Ou então, quando viessem as chuvas de outono, como o salmista diz, pudesse reservar águas naquele lugar. O que eu aprendo com relação a isso, a nossa vida como cristão, querido? No momento mais difícil das nossas vidas, é o momento que nós mais temos que buscar a presença do Senhor. É um momento em que às vezes você não sabe nem por onde começar, mas é um momento em que você se rende por completo, e se você já orava, você começa a orar mais. Se você já lia a Bíblia, você começa a ler mais. Se você já jejuava, você começa a jejuar mais. Por quê? Porque você precisa cavar. É questão de sobrevivência. Você precisa encontrar a água e a água da vida ao passar pelo vale, para que você tenha condições de chegar a Sião. Entenda, querido, nesses momentos de extrema dificuldade, são os momentos em que nós precisamos sair da superficialidade, daquilo que é natural, daquilo que é normal, daquilo que está todo mundo vendo. E são os momentos que você precisa ao mesmo tempo mergulhar mais em Deus, mas também subir mais alto em Deus. Por quê? Porque quando você sobe alto, como diz Isaías, aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Por quê? Porque eles sobem como em asa de águia. Querido, entenda, porque as águias são as aves que voam mais alto, que atravessam tempestades, que atravessam turbulências, que atravessam tempestade de raios, e elas vão a um lugar tão elevado na presença de Deus, que elas passam a enxergar as circunstâncias com uma outra ótica. Você precisa entender que a nossa vida com Deus é como uma tela de bordado. Quem aqui sabe bordar? Sabe aquela telinha redondinha? Sabe, pastora? Se alguém está sentado, a pessoa está ali sentada, está sentada e tem aquela telinha de bordar.
e alguém senta embaixo daquela pessoa, olhando a telinha por baixo, o que ela vai enxergar? Uma imagem bonita? Não, ela vai enxergar uma confusão. Ela vai enxergar um monte de fio que não faz sentido. É uma cor daqui, outra cor dali, um fio mais comprido, outro cortado, que não faz sentido nenhum. E talvez você esteja enxergando a sua vida hoje dessa maneira. Mas qual é o segredo para você entender o que Deus está fazendo? Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, como que eu vou conseguir compreender e desfrutar e descansar nesse processo quando o Senhor estiver trabalhando na nossa vida, mudando o nosso ângulo de visão? Então basta você sair da posição que está no chão e se sentar no colo daquele que está tecendo a sua vida, daquele que está dando todos os pontos da sua vida, e você vai passar a enxergar pela mesma ótica dele. E você vai falar: uau, é isso que está acontecendo? Enquanto eu só estou vendo dor, eu só estou vendo enfermidade, eu só estou vendo doença, eu só estou vendo tristeza, eu só estou vendo choro, eu só estou vendo aperto financeiro, conta atrasada. Enquanto eu só estou vendo isso, existe essa obra linda que o Senhor está fazendo. Só que só consegue contemplar aquele que se eleva no Senhor, aquele que sobe a lugares mais altos. Quantos estão me entendendo? E a partir do momento que você começa a cavar esses poços, que você começa a subir mais alto, vamos ler o verso 7, por favor. Prosseguem o caminho, ou seja, não morrem no deserto, não para no deserto. O deserto, o vale, não é o fim, mas prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Entenda, querido, existe um alvo de Deus para a sua vida. Existe um lugar onde Deus quer te colocar. Existe um lugar onde o Senhor quer te posicionar. E no meio desse caminho, no meio dessa trajetória, você vai se deparar com o vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale da impossibilidade humana. Mas se você conseguir cavar esses poços e subir em asas como de águia, a palavra diz que você vai continuar caminhando de força em força, sendo renovado a cada dia. Então entenda, querido, o que você recebe de Deus hoje, talvez seja para hoje. Amanhã você tem que cavar de novo. Lembra quando o maná caía e a ordem do Senhor era: não guardem de um dia para o outro, porque vai dar bicho. Vai dar bicho. Então o que eles tinham que fazer todas as manhãs? Recolher novamente. Não seria muito mais fácil se Deus mandasse uma quantidade enorme, guardava em potes separados e tinha para todos os dias? Seria, não é assim que Deus faz. Então nós precisamos o quê? É de glória em glória, é de fé em fé, é de força em força, é de esperança em esperança, é de busca em busca. Amém? Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E novamente uma pausa para se refletir sobre tudo aquilo. E agora eu quero só ler os últimos versos, a partir do verso 9, que diz assim: olha, ó Deus, que és nosso escudo. Você precisa ter essa convicção. O Senhor é o teu escudo. Trata com bondade o teu ungido, porque melhor é um dia nos teus átrios do que mil dias, do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Ou seja, ficar na porta significa às vezes nem conseguir entrar, mas é melhor estar à porta, pelo menos ouvindo, recebendo um pouco, do que estar na tenda dos ímpios. Por isso, querido, entenda, por mais que você possa estar vivendo dias difíceis, não existe lugar melhor do que a presença do Senhor.
Não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Então, qual é o meu conselho para você? Não saia do centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus se mover, o que você faz? O que a gente faz? Move também, mas continua no centro da vontade de Deus. Porque é nesse lugar que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém? Verso número 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Quantos confiam no Senhor? Quantos têm feito dele o seu local de abrigo, o seu refúgio? Nas tempestades, no dia mau, porque o dia mau ele vem, gente. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele nos dá uma orientação, a partir do versículo 11, ele vai dizer, olha, tomem toda a armadura de Deus. E eu gosto muito de analisar, como professor, eu gosto muito de analisar algumas coisas nas Escrituras. O apóstolo Paulo ele não fala que é para você pedir pela armadura de Deus. Não é para você orar para receber, ela já está disponível. Ele fala o quê? Vistam, tomem toda a armadura de Deus. Não é Deus que vai colocar a armadura sobre você, é você que se apropria dela. E ele continua dizendo, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes e inabaláveis no dia mau. O que eu aprendo aqui? Que o dia mau ele chega. O dia da dor, o dia do desemprego, o dia do luto, o dia da enfermidade, ele chega. Mas qual é o segredo para que eu permaneça firme e inabalável? Eu preciso estar mergulhado na presença do Senhor. E exatamente como as estações do ano, elas passam e elas são cíclicas, elas se repetem. Isso que você está vivendo vai passar. E lá na frente o Senhor vai te propor novos desafios, novas situações, para que você continue crescendo nele, tendo vida, porque a vida está no movimento. Tudo que fica parado morre. Água parada fede, dá bicho. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar por você. Se tem alguém que nunca fez uma oração confessando o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e você tem olhado para a sua vida e só visto as situações difíceis, mas hoje você entendeu que na presença dEle há esperança, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas eu quero convidar também, rapidamente, todos aqueles que hoje estão passando pelo Vale de Baca. Todos aqueles que entraram aqui hoje pensando, Senhor, eu preciso de um refrigério. Eu preciso de um bálsamo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma provisão, eu preciso de um milagre. Se você está neste lugar hoje, eu também quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, se prostrar no altar do Senhor, e nós vamos orar por você. Caso haja alguém, não tenha vergonha, querido. Nós queremos orar por você para que o Senhor te fortaleça, te ajude no processo. Por favor, pastores, líderes, nos ajudem. Para que você continue sendo fortalecido no processo. Ainda que sejam processos de dores, processos difíceis. Nós queremos orar por você. Por favor, irmãos, nos ajudem. Nos ajudem, por favor. Você que veio aqui para receber essa oração,
Feche seus olhos, deixa o Espírito Santo te ministrar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te adoramos nesta noite. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que não volta vazia. Senhor, nós queremos agora te apresentar cada uma dessas vidas que tem clamado por um alívio, por um renovo, por um bálsamo. Senhor, tu somente conheces, Pai, a dor, a dificuldade, Senhor, aquilo que dói no coração de cada um nesta noite. Mas ainda que estejam passando pelo vale de Baca, pelo vale de lágrimas, pelo vale da impossibilidade humana, Senhor, eu creio que nesta noite eles poderão sentir o aroma das balsameiras, o aroma, Senhor, das amoreiras. Senhor, que venha, Senhor, o teu renovo, o teu bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada irmão. Como igreja, nós queremos abençoá-los nesta noite, declarando a tua provisão, a tua cura, a tua libertação, a tua restauração, o teu renovo, Senhor, em nome de Jesus. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Coloque os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Somente em ti, Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, no real e invisível, e me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo. Declare isso. Pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Somente em ti, Senhor Jesus, em nenhum outro, os meus olhos estão colocados em ti, estão fitos em ti, Senhor, e nós continuaremos caminhando rumo a Sião, rumo ao lugar da tua habitação. Na eternidade em mim, Peça isso a Ele. pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa.
guarde isto, querido, vale a pena servir o Senhor. Vale a pena continuar rumo a Sião, rumo à presença dEle. Ainda que enfrentemos lutas e dificuldades, Ele nos prometeu que não nos deixaria sós, não nos deixariam órfãos. Você tem um pai que te ama, um pai que te guarda, um pai que te protege, um pai que te livra do mal e um pai que faz brotar águas vivas em meio ao deserto. Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai e que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com você, seja comigo, com cada um de nós, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Saia aplaudindo, adorando, exaltando. Não se esqueça dos